Sócio paga a dívida da empresa? Em um primeiro momento, a resposta para essa pergunta é não. De forma geral, os bens do sócio, eles não respondem, pelo menos aí, inicialmente falando, pelas dívidas que são assumidas pela empresa. Isso acontece porque, normalmente, a maioria das empresas, das empresas estão enquadradas aí dentro de um formato de responsabilidade limitada. Com isso, a pessoa jurídica que representa a empresa seria um ente independente, que não se mistura aí com a figura dos sócios, pessoas físicas que constituem essa empresa. Logo, essa empresa ela seria portadora de uma personalidade jurídica própria, sendo responsável aí por todos os seus direitos e por suas obrigações. Essa distinção entre sócios e empresa, entre CPF e CNPJ, é consolidado pelo princípio da autonomia patrimonial, que separa o patrimônio da sociedade do patrimônio dos seus sócios. Isso quer dizer que, no caso de inadimplência, é o dinheiro da empresa que deve responder pelo pagamento das dívidas dessa empresa. Mas existem aí exceções a essa regra. Nem toda pessoa jurídica possui a proteção da responsabilidade limitada. Da mesma forma, existem vários tipos de dívidas diferentes aí existentes. E dependendo do caso, o sócio também vai ter que responder por essas dívidas, independente de ser uma sociedade limitada. Então, basicamente assim, se a sua empresa for uma Eireli, se a sua empresa for uma sociedade limitada, se a sua empresa for uma sociedade unipessoal, que também é limitada, você se enquadra nessa proteção jurídica e na separação entre empresa e sócio, entre CNPJ e CPF. Agora, se você é um MEI, ou então um empresário individual, o EI, você não tem essa limitação. Você acaba não tendo essa proteção. Ou seja, quando a empresa é de responsabilidade, acaba sendo ilimitada, né? Como nos modos aí do MEI e do empresário individual. Então não existe distinção entre empresa e sócio. A pessoa física ela compartilha as mesmas obrigações da pessoa jurídica, respondendo diretamente por qualquer passivo que essa empresa contrair. Então nesse vídeo aqui eu quero só explicar em quais situações, em quais motivos a limitação do capital social e a proteção e a distinção de uma empresa limitada, ela poderia ocorrer a despersonalização da pessoa jurídica. Ou seja, o momento aí em que uma empresa limitada, ela acaba perdendo a sua proteção de limitação. Porque, na verdade, em tese, a empresa ela é limitada. Quando a empresa é limitada, o sócio responde pela quantia que a empresa tem de capital social. Só que ainda assim, existe a possibilidade do sócio responder com seu patrimônio pessoal por algumas dívidas da empresa. E essa situação acontece em alguns casos específicos. Primeiro dos casos, quando acontece uma má administração ou uma prática de um ato ilícito. Então, basicamente, os sócios que agirem de forma ilícita ou com má fé na administração dessa empresa, eles poderão ser responsabilizados individualmente na existência de débitos relativos a essa ação. Então, o patrimônio pessoal dos envolvidos poderá sim responder pelos pagamentos desses referidos débitos. Segundo dos pontos é por confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Isso ocorre quando os bens pessoais dos sócios eles se confundem com o patrimônio da empresa. A personalidade jurídica aí dessa empresa ela pode ser desconsiderada, deixando aí qualquer tipo de obrigação sobre a responsabilidade da pessoa. Por exemplo, quando a empresa compra uma casa, só que quem mora nessa casa são os sócios, que moram com a família dele. Qualquer dívida relativa a esse imóvel terá que ser paga pela pessoa física, que motivou a situação da compra, e não pela empresa. Terceiro dos pontos, nas dívidas trabalhistas e nas dívidas previdenciárias,
né? Obviamente, para a justiça, as dívidas trabalhistas e de seguridade social, elas possuem um caráter de subsistência. Logo, em caso de débitos não pagos, por exemplo, a funcionários ou a ex-funcionários, a personalidade jurídica vai ser desfeita e o patrimônio dos sócios poderão responder pelos valores devidos. E o quarto ponto, em casos aí quando ferir o direito do consumidor. Porque o Código de Defesa do Consumidor ele prevê que a personalidade jurídica ela pode sim ser desconsiderada em caso onde o consumidor ele for lesado e não obtiver aí reparação pela empresa. Com isso, qualquer débito relativo a esse processo vai ter a responsabilidade direta dos sócios. Então, resumindo, mesmo nas empresas de responsabilidade limitada, o sócio ele pode ter que pagar as dívidas da empresa. Em alguns casos, a personalidade jurídica da sociedade pode ser desconsiderada e os bens pessoais dos sócios poderão responder pelos débitos. Isso vai acontecer principalmente em pendências trabalhistas e previdenciárias nas dívidas aí, contraídas por negligência ou por má administração, tá bom, pessoal? Então, num primeiro momento, o sócio, se você é uma sociedade limitada, se você é uma sociedade unipessoal ou uma EIRELI, você, num primeiro momento, não responde pelas dívidas da empresa. Então, se você deve imposto, num primeiro momento, você está respaldado pela personalidade jurídica, o que não acontece com o MEI e com o empresário individual, que tem responsabilidade ilimitada. O patrimônio se confunde aí nesses dois casos. Só que nesses 4 pontos que eu já falei aqui nesse vídeo, pode acontecer sim a despersonalização da pessoa jurídica. Daí vai ter a confusão patrimonial e pode ser cobrado bens seu da pessoa física. Então, cuide muito bem dessa questão, cuide muito bem da administração da sua empresa, da proteção da sua empresa, para que você possa sempre dormir tranquilo e não ter essa dor de cabeça. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.